Olá, meus amigos. Bom, alguns dias atrás eu fiz algumas enquetes lá na minha página do Instagram. Fazia perguntas, né? Colocava ali aquela caixinha de perguntas para que pessoas fizessem perguntas diretas ali, relacionadas à numerologia, energia, enfim. E muita gente me perguntou coisas tipo: professor, por que eu sou tão dependente? Professor, por que a minha vida financeira não anda? Professor, por que a minha vida sentimental não dá certo? Por que eu não dou certo com ninguém? Por que o meu dinheiro não rende? Por que eu estou sempre me sentindo inseguro ou insegura? Enfim, percebam a natureza dessas perguntas, percebam a seriedade até desse tipo de pergunta, que nos leva a uma reflexão sobre pontos específicos que eu vou compartilhar com vocês aqui nesse vídeo e vou responder para você que talvez também tenha alguma pergunta como essa. Por exemplo, talvez você é aquela pessoa que está se perguntando, né? Por que a minha vida financeira não consegue engrenar, né? Às vezes eu ganho dinheiro, estou sempre ali patinando, ganho dinheiro do mesmo jeito que entra por uma mão, sai por outra. Por que eu estou sempre nas dívidas? Por que meu relacionamento não tá legal? Por que tá sempre tem uma briga, sempre tem uma discussão? Por que a minha vida não é do jeito que eu gostaria que fosse? Muito bem, meus amigos, é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo e eu peço que você fique até o final, porque a última dica que eu vou falar aqui é a mais importante. E é importante que você entenda esse ponto de vista. Aliás, isso não é só um ponto de vista, isso aqui faz parte de uma série de estudos energéticos, metafísicos, que tem que está totalmente ligado, melhor dizendo, com numerologia cabalística, né? Que é a nossa praia aqui. E eu tenho certeza absoluta que você vai se surpreender com o que eu tenho a dizer aqui. Antes, porém, quero pedir a você que não é inscrito nesse canal, se inscreva por gentileza, ative o sininho das notificações. Se gostar desse vídeo, deixa um comentário no final, deixa também o seu joinha, compartilhe ele com seus amigos aí para que cheguem mais pessoas e aguardem sempre novidades. Muito bem, meus amigos, prestem muita atenção. No aspecto físico e até metafísico da coisa toda, existe uma teoria que diz que as coisas se atraem por semelhança, tá? Não é aquele negócio de os opostos que se atraem, não. Em energia, as coisas se atraem por frequência, por vibração. Aquilo que está numa mesma frequência atrai aquilo outro que também está numa mesma frequência. Dinheiro atrai dinheiro, prosperidade atrai prosperidade, amor atrai amor. Por isso que muitas vezes, quando alguém me pergunta: professor, meu relacionamento não dá certo, minha vida conjugal, meu casamento não tá legal, a gente vai sempre bater na tecla de que você precisa se amar, precisa se cuidar, precisa se respeitar, precisa se entender como um ser divino e cultivar por você mesmo, por você mesma, um amor divino, um amor maior, um amor que vai realmente te fazer entender que você é um ser divino. Quando você se amar, se entender e se respeitar dessa forma, você vai vibrar nessa frequência e vai atrair para você pessoas ou situações, relacionamentos, ou mesmo o seu relacionamento vai passar por transformações que vão atrair esse tipo de vibração. Mas isso que eu acabei de dizer aqui, apesar de ser uma verdade, em alguns pontos, talvez da minha vida, da sua vida, se torna uma informação talvez genérica. Por quê? Porque muita gente fala sobre isso aqui. Isso é uma verdade, você tem que entender esse ponto aqui. Só que existem pontos que estão se mostrando na sua vida como sinais que o próprio universo está te mostrando e talvez você não esteja entendendo. Por que eu estou dizendo isso? Porque, como eu disse, as coisas se atraem por afinidade, por energia. E quando o nosso corpo, a nossa mente, o nosso físico, o nosso estado emocional, espiritual, está abalado por qualquer coisa, isso começa a se manifestar no externo, né, no exterior, de forma que a gente comece a ver isso. Na onde? No nosso corpo, na nossa casa, principalmente na nossa casa. Hoje eu quero mostrar alguns aspectos metafísicos desse tipo de coisa que eu estou te falando aqui, para que você entenda que se acontece isso que eu vou dizer aqui na sua casa,
é porque é um grande sinal, um indício de que você precisa de ajuda, que você precisa de cura, que você precisa organizar as suas coisas a começar da sua casa. Esse tipo de mentalidade, esse tipo de visão, de paradigma que eu estou passando aqui, tem muito a ver com o Feng Shui. E por que eu trago esse tipo de conhecimento nos meus vídeos? Porque em numerologia cabalística a gente trata de harmonização também de ambientes, né? A numerologia da sua casa, a numerologia do seu carro, a numerologia pessoal. E não tem como deixar, por exemplo, a nossa casa simplesmente com um número lá. Mude o número da sua casa, coloca uma letrinha, altere, para que isso vibre em consonância com seus números e você vai atrair dinheiro, vai passar a vibrar prosperidade, não sei o que lá. Sim, essa transformação acontece a nível energético, mas a sua casa não é quem precisa diretamente de cura. Tudo que está acontecendo de bom ou de ruim, que está sendo manifestado na sua casa, é um reflexo daquilo que você está projetando, que você está manifestando. Aquilo está, como é que fala? Somatizando, se é que eu posso usar essa palavra, está brotando do lado de fora, porque você está assim no seu interior. E são sinais muito simples que acontecem, por exemplo, na sua casa. Eu já falei em outros vídeos aqui que não é interessante ter isso em casa, se na sua casa tem esse tipo de coisa. Onde eu falei de insetos, né, de alguns bichos, algumas coisas assim, barata, formiga. Por exemplo, se você mora numa casa e tem muita formiga, né? Muita formiga, uma formiguinha aqui, outra ali, é normal, natural. Mas se a sua casa é aquela casa que tem muita formiga, formigueiros, esse tipo de coisa, você é uma pessoa que está sendo, direta ou indiretamente, invejada. Sim, é um indício de que pessoas que estão ao seu redor, pessoas próximas ou mesmo não tão próximas assim, estão desejando aquilo que você tem. É um indício de que pessoas estão com inveja de você. É um sinal que o universo coloca para que você entenda que você precisa se fechar, se bloquear aí, né, energeticamente falando, para que não seja vítima, né, de inveja. Eu não gosto muito de trazer o tema inveja aqui, porque muita gente se vitimiza nesse sentido, mas eu estou dando um exemplo aqui que é muito legal, né? Não é interessante a gente ficar se vitimizando. Então eu sou vítima de inveja, por isso que a minha vida não vai. Não necessariamente, né? Não é tão assim, mas existe, tá? Então, tem muita formiga na sua casa, esse tipo de coisa? Cuidado, tem pessoas te olhando com olhos aí de desejo, de inveja, de uma forma negativa, isso pode acarretar problemas para você. Outro ponto interessante que você deve prestar atenção, por exemplo, é na água da sua casa, nas torneiras da sua casa, onde tem água, onde tem cano, onde tem talvez vazamentos. Se você tem na sua casa uma torneira que fica sempre pingando água e aquela torneira nunca se conserta, vai lá, fecha ela, mesmo assim ela vaza na torneira, ela vaza sabe, no cano, vaza embaixo, vaza não sei na onde, você arruma essa torneira, tem outra. Se esse tipo de coisa acontece na sua casa, é um indício de que você está sendo drenado energeticamente falando. Tudo aquilo que está relacionado a fluidos, a líquidos, até mesmo no seu próprio corpo, até o seu próprio sistema sanguíneo pode estar sendo prejudicado. Se você é um sinal que o universo dá, que você somatiza, você coloca para fora. Somatiza talvez não seja a palavra correta aqui, né? Mas que você coloca para fora, você que externaliza. E quando você vê esse tipo de coisa na sua casa, você tem que entender que você precisa consertar aquele vazamento e precisa consertar, fazer um check-up em você mesmo, fazer um check-up, problemas cardíacos, problemas do sangue, esse tipo de coisa, ou mesmo problemas relacionados a dinheiro, porque a água dentro de uma casa é o elemento que pelo Feng Shui é considerado o elemento que traz prosperidade. A água representa fluxo, representa dinheiro, representa prosperidade. Portanto, se sua casa é uma casa que o dinheiro não rende, que o dinheiro não tá legal, muito provavelmente a cozinha da sua casa tem vários pontos energéticos que estão em desacordo. E você precisa entender esses pontos, corrigir esses pontos e tratar isso em você. Por quê? Porque não adianta somente corrigir na sua casa. Meu fogão está no lugar errado, né? O fogão está depois da pia, o fogo certo, corretamente, falando aqui em termos do Feng Shui, o elemento água tem que vir depois, né? O elemento água não pode vir antes, né? Porque a água apaga o fogo. Então, torneira, pia, ela tem que estar sempre
depois do fogão, por assim dizer. Enfim, mas se sua casa está desse jeito, você vai lá, coloca uma cura, coloca um elemento madeira ali entre o fogão e a pia, conserta energeticamente esse tipo de coisa. Interessante, você coloca uma planta viva também ali, porque a água nutre a planta, que se torna uma árvore madeira, que nutre o fogo, entendeu? É um ciclo produtivo de elementos. Você consertando esse tipo de coisa, você conserta muita coisa na sua vida, mas você tem que entender que esse tipo de casa, de configuração de casa, vai ser uma casa que vai ser atrativa para pessoas que estão com problemas financeiros. Sabia disso? Ah, professor, mas eu moro numa casa de aluguel. Pois é, mas você vai se sentir atraída por uma casa assim. Você vai chegar nessa casa, vai estar tudo bonito, perfeito, os elementos ali da cozinha vão estar dispostos de uma maneira errada. Por quê? Porque o seu dinheiro não está rendendo. Isso já é um sinal que você está atraindo, entendeu? Você vai atrair aquilo que você... Aí você vai lá, conserta, corrige, coloca uma cura, né? Harmoniza, né? Aquele ambiente, a sua vida, a sua casa, os seus ambientes começam a vibrar diferente, você traz aquilo para o seu interior, trabalha a nível energético, muda a sua mentalidade, seu mindset e começa a atrair dinheiro, atrair prosperidade, conserta os vazamentos, né? Conserta esse tipo de coisa. Por que eu estou falando desse tipo de coisa, meus amigos? Porque quando me fazem pergunta, professor, por que minha vida financeira não anda? A resposta é, olha ao seu redor, como está a sua casa? Como que é a cama? Onde que é a cama que você dorme? Dentro do quarto que você dorme, sua cama fica onde? Ela fica onde? No meio do quarto? Atrás da sua cama? Tem uma cabeceira para te dar suporte? Tem uma janela? Se tiver uma janela, isso já te deixa com uma certa insegurança. Se você não tiver uma cortina que seja tipo aqueles blackout, uma cortina que realmente feche ali, né, e vede, né, de uma forma que o seu cérebro entenda que ali tem proteção. Por quê? Porque se você deitar na cama no meio do quarto, sem cabeceira, sem nada, você, psicologicamente falando, vai se sentir desprotegido. E o aspecto energético, ele é igual, ele é a mesma coisa. Não funciona. Uma pessoa, professor, por que eu sou insegura? Por que eu sou tão insegura? Uma pessoa me perguntou isso outro dia e a gente conversando depois aqui, eu respondendo, mandei áudio, ela me mandava áudio, mandei áudio, fomos conversando, ela me mandou uma foto do quarto dela. A cama dela estava no lugar totalmente errado dentro do quarto, atrás dela tinha uma janela aberta, sem cortina, sem nada, ou seja... O cérebro entende isso como um fator de desproteção, está faltando alicerce, está faltando suporte para ela. Ela deita numa cama e aquilo mostra para ela que ela está insegura, ali atrás não tem nada, não tem uma cabeceira dando suporte, não tem... Parece algo simples, mas dentro do Feng Shui isso é muito importante. Isso trabalha aspectos totalmente energéticos que trabalham a nossa mente, o psicológico, você se sente abalado assim. Se você entrar, por exemplo... em uma casa, né? Se a sua cama, por exemplo, aqui no meu escritório, se tivesse uma viga de concreto em cima da minha cabeça aqui, eu me sentiria sufocado, me sentiria talvez até com medo. Por quê? É psicológico, é involuntário, porque aquilo projeta insegurança, aquilo está carregando um peso, uma viga projeta peso em cima. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que eliminar aquela viga, tenho que curar, tenho ou colocar minha mesa de um lado diferente, ou colocar um forro um pouco mais baixo, o que vai fazer com que o pé direito da casa ou do escritório fique um pouco mais baixo. Eu tenho que trabalhar luz, iluminação, entrada de luz e de vento de uma forma específica. Para quê? Para curar esse ambiente. Mas antes de tudo eu tenho que entender que esses ambientes, esse tipo de coisa, está diretamente ligado ao que eu estou atraindo. É o aspecto metafísico. Por exemplo, se na sua casa tem rachaduras, você mora numa casa que está sempre rachando, paredes rachadas, o reboco da parede está trincando, mostrando rachaduras, esse tipo de coisa, está diretamente ligado ao seu fator emocional, ao seu fator de estresse. A casa está sem estruturas, você tem que cuidar disso. Depois consertar as rachaduras também, entendeu? Se você mora numa casa que o lixo da sua cozinha fica sempre ali, juntinho, em cima da pia, esse tipo de coisa projeta sujeira. A pia da casa, como eu acabei de dizer, é um dos lugares que movimenta água, e água é fluxo, é dinheiro, juntamente com o elemento fogo, de um fogão que tem que ficar sempre ali por perto também. O fogão é onde a gente cozinha os nossos alimentos, onde a gente manipula aquilo que nos dá sustento. É o elemento mais poderoso dentro de uma casa. Sabia disso? Em termos de Feng Shui, Escola do Chapéu Preto,
valoriza demais, considera demais a cozinha como um dos lugares a serem trabalhados para que você consiga realmente harmonizar a sua vida financeira. E isso vale também para o quarto, para a sala, para banheiro. Se o banheiro da sua casa está em um lugar que representa, dentro de um mapeamento energético, um lugar ali, por exemplo, de saúde ou de relacionamento ou de prosperidade, você precisa trabalhar aquilo com curas. Por quê? Se a sua cama ela é encostada em uma parede, que do outro lado dessa parede tem um banheiro, ou tem uma cozinha, algum lugar que passa canos naquela parede ali, ou seja, a saída de água está movimentando ali, ó. E o banheiro, se for um banheiro, por exemplo, aqui está a parede, do lado de cá está a sua cama, do lado de cá está a privada do banheiro ali, ó. O que tem no banheiro? O banheiro é um lugar de descarrego, é onde você coloca tudo aquilo que não presta mais no seu corpo. O nosso corpo ele elimina fezes, urina, secreções, esse tipo de coisa. Isso vai tudo para o banheiro. Se o banheiro está lotado, né, carregado, impregnado desse tipo de energia negativa, outra coisa, o banheiro também é um lugar que a água, né, vai embora, é drenado pelo chuveiro, pelas pias, por esse tipo de coisa. Nossa energia também vai embora, vai drenado. E se você dorme com a cabeceira da cama numa parede que tem um banheiro, que tem canos, isso vai drenar a sua energia, vai te projetar insegurança, medo. E você não consegue, como é que fala? Não consegue se estruturar na vida. Como assim, professor? Vai dar errado a minha vida, meu trabalho, meu emprego, meu dinheiro, só por causa do lugar que a minha cama está posicionada no quarto? Sim, sabe por quê? Porque é um aspecto metafísico da coisa. É um reflexo daquilo que você já está vivendo. Porque não vai adiantar somente você trocar sua cama de lugar ou colocar uma cura radiônica ali, ou placas de cobre, ou qualquer cura que o Feng Shui lhe ofereça para consertar essa influência negativa, por exemplo, da sua cama estar numa parede que tem canos do outro lado. É muito mais que isso. Você até conserta isso com o Feng Shui, com esse tipo de cura que eu te disse aqui, mas você tem que curar essa insegurança em você, porque se você fosse uma pessoa segura, que tivesse realmente bem resolvida, você não escolheria colocar sua cama naquele lugar. Isso é um aspecto de reflexo, está refletindo no exterior aquilo que você é por dentro. Tá entendendo, meus amigos? Relacionamento, o último assunto que eu vou falar aqui, esse é o final. É o mais importante que eu gostaria de colocar para vocês aqui com relação a relacionamento amoroso. Por quê? Porque eu atendi uma pessoa também outro dia, e ela reclamava do marido. Professor, meu marido não dá, não tem como, eu vou me divorciar, minha vida não vai, minha vida sentimental não tá legal, a gente não tem proximidade, a gente não tem intimidade, a gente é casado não tem nem 10 anos e a gente já tá parecendo dois velhos dentro de casa, não dá certo, não dá certo. Tudo bem, vai conversa daqui, conversa dali, faz o mapa numerológico da esposa, do esposo, são plenamente compatíveis, são pessoas que nasceram um para o outro, sabe? Aquele amor, aquela paixão, aquele fogo do começo sumiu, se pirulitou. Acabou, por quê? Por conta de comportamentos específicos que foram refletindo no externo, onde eles moravam, situações de individualidade. Né? Como que é o quarto? Onde que é a cama que vocês dormem? Olha, professor, nossa cama é assim, tem uma TV bem na frente, tem um criado do lado que tem nossos celulares, isso e aquilo. Bom, hoje em dia é difícil as pessoas que não tenham, né, uma TV no quarto, esse tipo de coisa. Até algum tempo atrás, na casa que eu morava, tinha minha TV no quarto. Hoje eu moro numa casa diferente, né? Já faz aqui 2 meses que eu estou numa casa nova, que eu vou colocar vídeos aqui mostrando a minha casa, as curas de Feng Shui que eu coloquei nela. Vai ser muito interessante aqui. E nessa casa nós não colocamos a TV no quarto, né? Nem cabe, não tem nem lugar para colocar a TV no quarto. Então nosso quarto está totalmente trabalhado pelo Feng Shui de uma forma legal. E esse casal que nós atendemos, nós vimos ali dentro do quarto, só tinha elementos de decoração que eram pontudos. O que é uma coisa pontuda? Seta, faca, coisas, sabe, galhos pontudos, esse tipo de coisa projeta insegurança, projeta a necessidade de se proteger. Então você entra num quarto com uma outra pessoa e a influência silenciosa que está dentro do quarto está te mostrando que você precisa se proteger, você vai estar sempre na defensiva com a outra pessoa. Ou seja, eles brigavam o tempo todo. Qual foi a cura, professor? Como que você resolveu esse problema? Bom, primeira coisa, pinta uma das paredes com uma cor que ative ali aquele campo energético, né, do mapeamento ali, que trabalhe a energia do amor, a energia do relacionamento.
Outra coisa, tira esses objetos que são, sabe, objetos cortantes, objetos pontudos, coloque na decoração objetos que façam par, sabe? Coloque um quadro de 2 bichinhos que são par, são casalzinho, coloque fotos do casal, só do casal sem filhos, né? Porque tem gente que coloca no quarto a foto da família, dos filhos. No seu quarto do casal, não tem que ter foto de filho. Sabia disso? Tinha crucifixo gigante em cima da cama. Crucifixo, meus amigos, já falei, é um arquétipo de morte, de dor, de sofrimento, uma cruz, né? Mesmo na teoria lá, mesmo na cultura católica, aquilo é um instrumento de morte. Aquilo foi o instrumento que foi utilizado para matar Jesus. É um instrumento de morte. Poderia ser, nos dias de hoje, uma injeção letal, uma cadeira elétrica. Você andaria com uma cadeira elétrica pendurada aqui, um amuleto de uma cadeira elétrica pendurada no pescoço? Você andaria com uma foice daquela do carrasco, com uma forca? Uma cruz é isso, ele é um instrumento de morte. E Jesus pregado na cruz é uma imagem de sofrimento. Bota isso no meio, atrás da sua cama, aqui ó, no quarto que você vai ver. Você tem essa religião, a sua religião gosta desse tipo de imagem? Ótimo, maravilha, mas coloque isso num altar, coloque isso num lugar específico, não tenha isso dentro da sua casa. Não tem, isso é um instrumento de proteção, põe na porta da sua casa. Do lado de fora da porta da sua casa, se você é católico, você pode colocar. Agora do lado de dentro você vai projetar sofrimento. O seu cérebro entende aquilo como sofrimento. Como que você vai ter felicidade? Como que você vai conseguir manter intimidade com o marido, com a esposa, dentro de um quarto que tem um crucifixo gigante em cima da sua cabeça, projetando morte, projetando sofrimento? Tá entendendo, meus amigos? Esse tipo de coisa é aquilo que a gente vai externando daquilo que está em nós e a gente precisa tratar na gente. Então a insegurança que eu tenho, a passividade, ou o medo, ou aquilo que eu tenho de negativo com relação ao meu marido ou minha esposa, eu vou projetando nos objetos ao redor. Quando trabalhou aquele ambiente, eu expliquei esse tipo de coisa para o casal, pronto, trabalharam esse tipo de coisa, trabalharam tudo isso, fizeram ali uma rotina diferenciada, hoje estão vivendo como 2 namorados. Ô professor, você resolveu o problema? Claro que não, eu não faço nada, eu simplesmente coloco esse tipo de ferramenta à disposição das pessoas e elas colocam isso em prática. Isso é numerologia cabalística. Numerologia cabalística não anda separado de outras teorias ou de outras ciências que também trabalham a harmonização da pessoa, que cura a pessoa. Isso é numerologia cabalística. Tá entendendo, meus amigos? Então, ó, para esse vídeo não ficar muito extenso, eu vou encerrar por aqui e vou convidar você que ainda não tem o seu mapa numerológico cabalístico a que peça, que agende hoje mesmo. Nós estamos em promoção esse mês aqui de julho. Se você ainda não tem o seu mapa, entre em contato conosco pelo nosso WhatsApp que está aqui na descrição, porque tudo isso que eu falo aqui faz parte do nosso programa de alteração energética. Você não recebe só o seu mapa numerológico, você recebe um mapa numerológico completo, com todos os seus números, forças, influências, vibrações, um nome social de poder, uma assinatura de poder, a utilização, né, a explicação e a utilização de tudo aquilo que está disposto para você numerologicamente falando, além de todos esses assuntos que eu falo relacionado à energia, a Feng Shui. São 3 brindes que você recebe junto com o mapa numerológico no mês de promoção, né? Um desses brindes é um curso que eu ministro, que eu chamei de cura de casas, onde eu falo exatamente desse tipo de coisas relacionadas ao Feng Shui, onde a gente cura os ambientes ali e trabalha esses aspectos na nossa personalidade, utilizando a energia das plantas, utilizando a energia da fitoenergética, do Feng Shui e da numerologia cabalística. Meus amigos, muito bem, para você que ficou até aqui, ó, 23 minutos, hein, professor? Deixa aquele comentário. Professor, fiquei até o fim, sou guerreiro, tô aqui. Certo, meus amigos? Aguardem sempre novidades e até a próxima.